Olá, meu nome é Stephanie Meirelles e hoje eu vou apresentar um trabalho da disciplina de Inspeção de Produtos de Origem Animal 1, sob orientação do professor Dirley Donatelli. E o tema do meu trabalho é o queijo fundido. Bom, os queijos fundidos, eles surgiram dos esforços que alemães e suíços fizeram para encontrar uma forma de exportar queijos para países que tivessem um clima quente. E em 1911, a empresa suíça Gerber encontrou a solução aquecendo queijos Emmental e Gruyère com citrato de sódio, composto que facilita a fusão, e assim nasceram os queijos fundidos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a descrição e o processo de fabricação do queijo fundido. Os queijos fundidos são uma mistura balanceada de diversos tipos de queijo, adicionados ou não de água, manteiga ou creme, além de saborizantes que permitem que sejam oferecidos em várias outras versões. Aqui no Brasil, os queijos fundidos usam steppe ou cheddar como base, o que propicia uma variedade de produtos que dispensam a refrigeração. O queijo fundido, ele também pode ser apresentado como queijo processado pasteurizado e também como queijo americano. Existem basicamente dois tipos de queijos fundidos, que são em blocos ou então na forma cremosa. Eles são comercializados em fatias, em porções, em copos, quando esses são espalháveis, ou então em versões pré-preparadas que são utilizadas para fondue. Entrando no processo de fabricação, existem diversos tipos de queijos fundidos, mas eu escolhi colocar aqui o processo de fabricação do requeijão cremoso, porque é o queijo fundido mais consumido aqui no Brasil. Ele indica cerca de 8% da produção total de queijos. E o processo começa com a clarificação, a bactofugação, a termização, o desnate, a pasteurização e a ultrafiltração, seguido da microfiltração, da obtenção da massa, do preparo e da mistura do concentrado proteico, da fusão da massa, do tratamento ultra com alta temperatura, da envase e resfriamento e armazenamento. E agora eu vou explicar cada uma dessas etapas. A clarificação é o processo empregado para a remoção de matérias estranhas do leite por meio da centrifugação, utilizando um equipamento similar ao de separação do leite, e é uma alternativa efetiva para a filtração, e é realizada entre 32,7 e 37,8 graus Celsius. E a clarificação remove bactérias, leucócitos e também os grumos de bactérias. Dentre as tecnologias de separação física empregadas para reduzir o número de micro-organismos do leite, a bactofugação é uma das que tem sido efetivamente utilizada na prática, e o seu princípio consiste na remoção das bactérias e esporos por meio da diferença de densidade, onde o leite é separado do concentrado bacteriano. E a quantidade de bactofugado é de 2 a 3% do fluido total do leite e contém entre 80 a 90% das células bacterianas presentes. A bactofugação é realizada a 60 graus Celsius e, embora a eficiência do processo dependa das condições, como, por exemplo, o número inicial de esporos, a temperatura e também as características do equipamento, esse processo é capaz de reduzir de 75% a 95% dos esporos de Clostridium, 90% das bactérias propiônicas, 52% das bactérias mesófilas e 88% dos coliformes. A termização consiste em um tratamento térmico especial que não substitui a pasteurização e que tem como finalidade reduzir a contagem microbiana total, incluindo os micro-organismos psicotróficos. E antes de estocado, a temperaturas abaixo de 7 graus Celsius, o leite é submetido a temperaturas entre 64 e 68 graus Celsius durante 10 a 15 segundos. O desnate consiste na separação dos glóbulos de gordura do leite e é um processo normal, visto que a gordura e o leite têm densidades diferentes, de 0,92 gramas por centímetro cúbico e 1,034 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. E esse processo pode ser acelerado quando o leite é submetido a uma centrifugação contínua. E junto com a gordura também são removidos bactérias e esporos. A pasteurização é um tratamento térmico que causa a destruição total dos micro-organismos patogênicos, eliminando cerca de 90 a 99% dos micro-organismos saprófitos e desnatura determinadas enzimas, sem, contudo, alterar consideravelmente a composição, o sabor e também o valor nutritivo do produto. A pasteurização lenta, que é cerca de 62 a 65 graus Celsius durante 30 minutos, apresenta uma eficiência da ordem de 95%, enquanto que a rápida, que é feita entre 72 a 75 graus Celsius durante 10 a 15 segundos,
tem uma eficiência ao redor de 99,5%. Apenas as bactérias vegetativas termodúricas são capazes de sobreviver à pasteurização. E nesse grupo são incluídos principalmente as espécies de Micrococcus, Microbacterium, Streptococcus, Corineformes, Lactobacillus thermophílicos, bem como as bactérias formadoras de esporos Bacillus e Clostridium. E ocasionalmente alguns bolores dos gêneros Aspergillus, Penicillium e Bisoclamis podem sobreviver. Na ultrafiltração, utilizam-se membranas geralmente de 2 a 10 nanômetros de diâmetro, possibilitando a permeação de pequenas moléculas e também a retenção de macromoléculas e coloides. Consequentemente, os micro-organismos presentes são retidos e, junto com os outros componentes do leite, formam o rentado ou ultrafiltrado. E a temperatura adequada para esse processamento é de 48 graus Celsius. A microfiltração é um processo que separa seletivamente partículas com pesos moleculares superiores a 200.000 Daltons. Em geral, o que varia é o diâmetro dos poros da membrana. O diâmetro normalmente utilizado é de 1,4 nanômetros, permitindo ampla retenção de micro-organismos e restrita retenção de micelas de caseína. Como os glóbulos de gordura apresentam o mesmo tamanho das bactérias, são também retidos pela microfiltração. Normalmente, a microfiltração do leite é realizada utilizando temperatura na faixa de 35 graus Celsius a 50 graus Celsius. E um outro tipo de tratamento térmico deve ser aplicado adicionalmente ao rentado de microfiltração, preferencialmente a pasteurização ou então o tratamento UAT. E dependendo do tipo da membrana, pode-se alcançar a redução de 98,9% a 99,99% do número de esporos, bactérias e também de bolores e leveduras. E as células danificadas também são removidas e, consequentemente, as suas enzimas também são. A massa de requeijão pode ser obtida pela coagulação enzimática do leite desnatado pasteurizado, pela adição de coalho de culturas lácteas acidificantes ou pela precipitação do leite desnatado aquecido a 85 graus Celsius, desaconselhando-se a utilização de leite não pasteurizado. Durante a obtenção da massa, os contaminantes pós-pasteurização podem ser micrococos, estafilococos coagulados positivos, coliformes e bactérias lácteas. E esses micro-organismos são provenientes das linhas de processamento, dos utensílios e também dos tanques de fabricação, ar, água utilizada na limpeza e a parte do pessoal envolvido em todo o processo. E a massa obtida por fermentação lática deve apresentar um pH em torno de 5 a 5,2, o que auxilia na inibição do crescimento de micro-organismos patogênicos e deteriorantes. No preparo e mistura do concentrado proteico, o produto em pó é misturado com citrato de sódio e cloreto de sódio, sendo adicionado na massa branca com água, e depois são adicionados o creme aquecido e também os sais fundentes. Na fusão da massa, segundo o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Leite e Produtos Lácteos, o produto deverá ser submetido a aquecimento mínimo de 80 graus Celsius durante 15 segundos, ou então qualquer outra combinação de tempo e temperatura equivalente. Já na prática, a mistura é aquecida a 65 a 70 graus Celsius por 5 minutos sob vácuo e agitação constante. A seguir, a temperatura é elevada para 75 a 80 graus Celsius por 3 minutos. Então, finalmente, é para 92 a 95 graus Celsius por 2 minutos. E esse tratamento ele não é suficiente para destruir todas as formas vegetativas, nem os esporos de Bacillus e Clostridium, que são altamente resistentes. E por isso, o resfriamento deve ser rápido para evitar o crescimento de micro-organismos sobreviventes ao tratamento térmico da fusão. No tratamento ultra-alta temperatura, após a fusão, o queijo processado pode ser submetido a tratamento térmico de ultra-alta temperatura, que é em torno de 135 a 145 graus Celsius durante 5 a 10 segundos, ou alguma outra combinação de tempo e temperatura equivalente. Nesse caso, a sua denominação será de queijo processado UAT, e a sua conservação pode ser feita a temperatura ambiente. Os micro-organismos sobreviventes potenciais ao processo são os esporos de B. subtilis, G. stearothermophilus e B. sporothermodurans. Os bolores e leveduras são muito sensíveis ao calor, então somente o Bisoclamis fulva e a Benívia e também a Paecilomyces podem resistir a 100 graus Celsius, mas não são produtores de toxinas.
e também pode ser feito por injeção direta de vapor com temperaturas na faixa de 128 a 135 graus Celsius, monitorados com sensores. Na invase, o requeijão deve ser embalado quente, em torno aí de 71 graus Celsius, em copos ou potes previamente sanitizados em solução sanitizante à base de iodo, para evitar o desenvolvimento posterior de bactérias esporuladas e também leveduras termorresistentes. E a inversão dos copos é recomendada para evitar problemas de crescimento de fungos junto à tampa. E o fechamento indevido das embalagens poderá permitir a entrada de esporos de bolores, também de leveduras. Explicando o resfriamento e armazenamento, após a embalagem, o produto deve ser resfriado o mais rápido possível para uma temperatura inferior a 10 graus Celsius, sendo o copo ou a embalagem que for, deve ser invertido de modo a se deslocar o espaço vazio para o fundo, evitando o desenvolvimento de bolores e leveduras na superfície do produto. E essa temperatura deve ser mantida durante todas as etapas de transporte e comercialização do produto. Qualquer tipo de variação nessas condições de armazenamento e transporte, também na comercialização, pode ocasionar na proliferação dos micro-organismos contaminantes. Agora eu vou detalhar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade pela Portaria de número 356, de 4 de setembro de 1997. De acordo com a portaria, a designação do queijo fundido é o produto obtido por trituração, mistura, fusão, emulsão por meio de calor e agentes emulsionantes de uma ou mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e sólidos de origem láctea, e também especiarias, condimentos ou outras substâncias alimentícias, na qual o queijo constitui o ingrediente lácteo utilizado como matéria-prima preponderante na base láctea. Quando na elaboração de qualquer dos produtos correspondentes a queijo processado UHT ou queijo fundido UHT, for utilizado condimentos ou especiarias e outras substâncias alimentícias, deve-se adicionar o nome do produto, a expressão com, preenchendo o espaço em branco com o nome da especiaria ou então do condimento utilizado. E quando for utilizado aromas permitidos, se acrescentará o nome do produto à expressão sabor, preenchendo o espaço em branco com o sabor conferido pelo aromatizante ou saborizante utilizado, exceto nos casos que se utilizem aromas com o objetivo de restituir os aromas naturais dos queijos utilizados, perdidos no processo de elaboração. Se utilizar uma determinada variedade de queijo em uma proporção mínima de 75% na mistura de queijos como matéria-prima, o produto poderá se denominar queijo processado, queijo fundido ou queijo processado pasteurizado, preenchendo o espaço ali no meio entre o queijo e o fundido, com o nome da variedade predominante e seguido das expressões designadas. Nos casos que corresponda, se agregará as denominações ralado ou fatiado, em rodela ou em fatias, ou outra que se refira à sua forma de apresentação. E também pode ser colocado para untar ou untável de acordo com a sua consistência. Na composição do queijo fundido, a gente tem como ingredientes obrigatórios queijos de uma ou mais variedades e também agentes emulsificantes autorizados. E como ingredientes opcionais, a gente tem o creme, manteiga, gordura anidra de leite ou butter oil, leite, água, queijo processado, leite em pó, caseinatos, queijo em pó, outros sólidos de origem láctea, cloreto de sódio, condimentos, especiarias, outras substâncias alimentícias, edulcorantes nutritivos, amidos ou amidos modificados, ar, nitrogênio, dióxido de carbono, gases inertes e todos eles de qualidade alimentar. Os ingredientes opcionais que não façam parte da base láctea, exceto a água, isolados ou combinados, deverão estar presentes em uma proporção máxima de 30% do produto final. E em relação aos amidos ou amidos modificados, eles não poderão superar 3% do produto final. Lá na legislação, a gente tem uma tabela bem extensa que diz os aditivos e coadjuvantes de tecnologia que podem ser utilizados na fabricação do queijo fundido. A gente tem o nome deles, a função no processo e também qual a concentração máxima que é permitida no produto final. Nos requisitos do queijo fundido, como características sensoriais, a gente tem a consistência, que pode ser firme, macia ou cremosa, a textura, que pode ser compacta, fechada e fina,
O formato, que pode ser variável, ralado ou fatiado, ou em fatias ou em rodelas, entre outras. E na cor, no odor e no sabor, deve ser similar ao queijo ou mistura de queijos utilizados, ou então de acordo com os corantes, saborizantes, aromatizantes ou outras substâncias alimentícias que são utilizadas em sua elaboração. Além do regulamento técnico de identidade e qualidade, a gente tem também os critérios de inspeção, que é o que eu vou falar agora. Os critérios de inspeção são definidos pela Portaria de número 392, de 9 de setembro de 2021, e ela é de extrema importância porque vai garantir a qualidade do produto e também vai garantir a saúde do consumidor. E ela estabelece os critérios de destinação do leite e derivados que não atendem aos padrões regulamentares na forma em que se apresentem, incluídos o seu aproveitamento condicional, a destinação industrial, a condenação e a inutilização quando seja tecnicamente viável. Lá nessa portaria, a gente tem uma tabela que indica o que é o que não é permitido e qual seria a condenação, né, em caso de multa ou retirada do produto no mercado, caso alguma coisa na análise microbiológica esteja fora da regulamentação, né? Então, por exemplo, corpos estranhos não são permitidos de forma alguma, atributos sensoriais alterados também não são permitidos, aditivos alimentares ou ingredientes em quantidades superiores ao padrão regulamentar ou então de uso não permitido. Aí a destinação seria a fabricação de produtos derivados lácteos, desde que os aditivos sejam compatíveis. Se não forem compatíveis, aí a empresa estaria sujeita à retirada do produto, né, da comercialização, ou então ao pagamento de uma multa. Então lá a gente tem todos esses critérios e o que deve ser feito caso esses critérios não sejam atendidos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos critérios microbiológicos. Lá na portaria de número 356, de 4 de setembro de 1997, a gente tem aqui essa tabela que indica os micro-organismos que podem ser encontrados nas análises e também quais são os critérios de aceitação para esses micro-organismos. Então, a gente tem os aeróbios mesófilos viáveis, os coliformes a 30 graus Celsius, os coliformes a 45 graus Celsius, Staphylococcus coagulase e positivo, fungos e leveduras e também a salmonela. E nessa tabela, o N minúsculo é o número de unidades a serem colhidas aleatoriamente, o C é o número máximo aceitável, o M minúsculo é o limite de qualidade intermediária aceitável, e o M indica que os valores acima disso são inaceitáveis. Essas aqui são as referências que eu usei para fazer esse trabalho. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Aqui está o meu e-mail de contato. Eu tentei apresentar o queijo fundido de uma forma resumida, e se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato pelo e-mail.